Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado, eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Bom, gente, é com essa música Exagerado de Cazuza que eu vou começar a nossa aula, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar agora. O nosso tema de hoje é a segunda fase do romantismo, certo? A segunda fase do romantismo, ela é também chamada de mal do século ou de ultrarromantismo. Ultra por quê? Porque é muito mais do que romântico. Se o romântico por si só já é exagerado, imagina um ultra romântico, né? Ultra romântico por quê? Porque ele acha, né, que é 8/80. Nada pode ser meio termo. Ou se ama muito ou não se ama nada, certo? Então os ultras românticos, eles iam até as últimas consequências do amor, até chegar à morte, certo? Isso para eles era sagrado, a morte. Mal do século por quê? Porque a maioria dos autores da primeira fase, da segunda fase do romantismo, o que era que faziam? Eram todos jovens, boêmios, gostavam de ir para as tavernas, beber, escutar música, ficavam até altas horas da noite, bebiam e acabavam, né, contraindo uma doença que era chamada mal do século, que era a tuberculose. A maioria dos jovens dessa época morriam de tuberculose, porque não tinha cura na época, né? E vários jovens morreram com essa doença. Por isso a tuberculose era chamada de mal do século. Mal do século também é sinônimo de segunda fase do romantismo, certo? Então, o que era que os poetas ultrarromânticos escreviam nas suas poesias, né? Eu digo poesias porque toda a obra da segunda fase do romantismo, quase todas foram feitas poesias. Era constituída de poesias. Nós temos poucos livros e o mais famoso dele é Noite na Taverna, que é em prosa, certo? Só isso. Quais são as características que quando eu pegar um livro da segunda fase do romantismo e for analisar as poesias ou a obra em prosa, eu vou encontrar? Primeiro, eu vou encontrar a dúvida. Eles não tinham certeza de nada. Então, a sua vida era uma grande incógnita. Eles não sabiam se estavam felizes, se não estavam felizes. Eles viviam numa grande depressão, certo? O tédio, né? Eles não se alegravam com nada. Nada estava bom. Faltava sempre alguma coisa. Eles se sentiam sempre deprimidos. Era um tédio infinito, certo? Viviam nas orgias, né? E essas orgias regadas a vinho e ao ópio, né, que é uma bebida, é uma droga muito forte, faziam com que eles saíam para as tavernas para beber, para declamar suas poesias, para sofrer do amor, de amor, e quando terminavam essas festas nos bares, ou antes mesmo, eles combinavam para ir aonde? Para o cemitério da Consolação. Vários poetas iam lá para o cemitério da Consolação, levavam sua bebida e faziam suas raves lá. Lá naquele tempo já tinha raves. Eles bebiam, enchiam a cara, faziam suas poesias, ficavam doentes e no final a maioria morria, certo? Muitos deles caminhavam até uma ponte lá no Rio de Janeiro e pulavam dessa ponte. Essa ponte foi chamada por muitos anos de Ponte da Morte, porque nessa época da segunda fase do romantismo, a maioria dos jovens morriam antes dos 25 anos.
ou morriam de tuberculose ou eles se matavam. Acreditam? Eles iam para a ponte, se matavam, se enforcavam, porque eles achavam que a vida não valia a pena. E toda essa dor, toda essa angústia, vocês vão encontrar lá na poesia deles, tá? A morte para eles era a salvação. Para eles, a morte, a morbidez, a carne podre, putréfica, para eles era importante. Era a salvação, era o seu grande prêmio. Por isso que eles viviam pouco e se matavam. Eles criavam na cabeça uma grande paixão. E às vezes, essas mulheres com que eles se apaixonavam nem sabia que os rapazes estavam apaixonados por ela. E eles sofriam, morriam de amor, se matavam. E as mulheres nem sabiam que eles estavam apaixonados por elas. Por quê? Lá na primeira fase, vocês se lembram que os homens apenas admiravam as mulheres. Agora os homens já podiam tocar, já davam umas tocadinhas nas mulheres. Mas era bem de leve, certo? A morte, a morbidez, voltando aqui, era igual o importante, que era morrer. E eles quase todos morriam de tuberculose ou eles mesmos se matavam, né? Se suicidavam, tá? Eles fugiam para a infância. Tem poetas que são conhecidos pela fuga da infância. Por quê? Eles diziam que era o único tempo que se sentiam realmente felizes. Era na infância, onde podiam brincar, onde podiam correr, onde podiam dizer o que sentiam, onde tinha um amor verdadeiro da mãe, dos irmãos, onde tudo era o paraíso. Depois que eles cresceram, tudo ficou ruim. Tudo era ruim, tudo era péssimo. Ok? Então eles fugiam. O sofrimento. Então, gente, vocês já viram que com tudo isso aqui de ruim, que era característica da segunda fase do romantismo, o sofrimento era grande demais. Eles doem, o coração deles dói, eles são todos doídos, os autores e escritores. E a principal característica dessa segunda fase, por isso que eu coloquei e destaquei, é o exagero. Olha aí, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Quem é que vai morrer de fome se alguém não amar o outro? Mas lá eles morriam, eles se matavam mesmo. E aqui na atualidade a gente vê muitos ultrarromânticos. Quantos assassinatos, pessoas já se mataram por causa de grandes amores. Nós temos aí, só procurar na internet que a gente vê vários casos de ultrarromânticos, não é? Então, gente, isso tudo se desenhou, todas essas poesias, esses escritores brasileiros. Se desenhou por quê? Por causa que eles se inspiraram num cara chamado Lord Byron. Ele era um poeta inglês, certo? Lord Byron era lindíssimo. Era um dos homens mais bonitos da época. E ele tinha todas essas características da segunda fase do romantismo nas suas poesias. Ele era tão mórbido, suas poesias eram tão depressivas, ele amava tanto a morte que ele roubou um cadáver, colocou na mesa da sua sala e passou meses sentado, olhando o corpo se decompor, criar vermes, os vermes entrando pelas entranhas, pelos seus órgãos e comendo, porque ele disse que a morte era a essência da vida. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos analisar 3 grandes poetas, os poetas maiores desta fase, né? Porque nós temos os poetas secundários ou menores. Nós temos 3 poetas que é mais estudado nessa fase. E o mais estudado é Manuel Álvares de Azevedo ou Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é conhecido como poeta das lágrimas. Por quê? Porque todas as suas poesias eram muito chorosas,
eram todas cheias de depressão, de tédio, de egocentrismo, de medo, de amor pela morte, certo? Então, ele é considerado o maior poeta da geração ultra romântica, ok? Ele, olha aí o que eu falei já, morreu aos 21 anos. De quê? Tuberculose. Esse cara era genial, altamente inteligente. Deixou em 21 anos uma obra gigantesca e estudada até hoje em todas as universidades e em todo o ensino médio brasileiro, tá? Ele escreveu 3 livros. O primeiro é Lira dos 20 anos, certo? Não podia ser mais nem menos, né? Ele morreu com 21, então Lira dos 20 anos, Vida, Música dos 20 anos. Noite na Taverna, que é a única obra em prosa, onde ele, em cada capítulo, conta um tipo de história meio dark, de terror, trash, todas acontecidas lá pela taverna onde ele bebia, tá? E Macário, que foi uma obra de teatro. E eu vou declamar para vocês uma poesia do livro Lira dos 20 anos, talvez uma das poesias mais estudadas desse ícone, né, da literatura brasileira. Essa poesia é chamada Se Eu Morresse Amanhã. Ele vai morrer, nós vamos morrer, né? Todo mundo vai morrer amanhã ou depois de amanhã, mas vamos morrer. Então vamos lá. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que a aurora do porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu, que luz, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Se ele morresse amanhã, né, ele iria ver as tristezas dos olhos da irmã dele, aquele para ele seria bom. A mãe dele morreria de saudades e ele estaria feliz porque saberia que era amado. Tudo para ele só serviria se ele morresse amanhã. E, né, continuando com o segundo grande, né, ele já fica um pouco abaixo lá de Álvares de Azevedo, mas também teve uma obra muito importante, Casimiro de Abreu. Casimiro é conhecido como poeta da saudade porque todas as suas poesias falavam sobre a saudade e principalmente sobre a saudade da infância. Seu principal poema é o poema chamado Meus 8 Anos, que ela virou música, né? Uma música cantada antigamente muito. E também Cristóvão Buarque de Holanda, ele fez uma paródia. Casimiro tem Meus 8 Anos e Cristóvão Buarque fez Meus 12 Anos. Mas agora eu pedi à minha mãe para ela cantar a poesia para vocês. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, daquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, no despertar da existência, respira a alma
manto azulado, o mundo sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, o céu, um manto azulado, um mundo sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás as asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, eu ia colher pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. E nós vamos finalizar com o Fagundes Varela. Fagundes Varela, ele era um boêmio, né? Ele gostava muito de beber, de se divertir, de viver a vida loucamente. Por isso, ele se apaixonou muito jovem, com 21 anos, casou e teve um filho. Só que devido às suas bebedeiras, um dia ele chegou em casa e o seu filho estava deitado na cama e ele não viu o filho e deitou por cima do filho e acabou matando o filho dele sufocado, sem ele nem saber, né? Depois disso, ele ficou altamente perturbado e escreveu o seu grande poema, Cântico do Calvário. Depois de alguns anos, ele voltou a casar, teve mais 2 filhas, mas a morte do seu primeiro filho, ele nunca conseguiu superar. Então, ele se entregou ao álcool, às drogas e acabou sendo internada muitas vezes no sanatório até a sua morte. E agora eu vou finalizar a aula, né, com o poema A Memória do Meu Filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia. O ramo da esperança era a estrela que entre as névoas do inverno cintilava.
apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o edílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria. A porvir de teu pai, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal da morte. Teto, caíste, crença já não viste. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da aventura extinta, dúbios achortes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é morto. Correi, um dia vós vereis, mais belas que os diamantes de Orfeu e de Golgona, fulgurar na coroa dos martírios, que me circunda a fronte cismadora. São mortos para mim de noite os fachos, meu Deus, vos faz brilhar lágrimas santas, e a vossa luz caminharei nos ermos. Ouço o tanger monótono dos sinos, e cada vibração contar parece as ilusões que murcham-se contigo. Escuto em meio de confusas vozes, cheias de frases pueris e estultas, que não é mais terra, e choro em embalo. Mas tu não dormes no infinito seu do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das árvores, talvez das ondas do respiro flébio. Tu me contemplas lá do céu, filho, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela, e são teus raios que meu estro aquecem. Pois bem, mostre-me as voltas do caminho. Brilha e fulguras no azulado manto, mas não te arrojes, lágrima da noite. Brilha e fulgura, escada de Jacó serão teus raios, por onde a asinha subirá minha alma.